Olá pessoal, meu nome é Wesley, estou aqui fazendo esse vídeo para o canal da Paróquia de Sacramento, nesse período que a gente não está podendo sair de casa, né? Estou fazendo vídeo aqui na minha casa. Queria compartilhar com vocês uma história que eu vi num livro que eu comprei há um tempão atrás, As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, esse aqui é o volume 2. Nessa história é uma coisa bem curiosa que conta que um monge ele queria alcançar a iluminação. E para isso ele passou 20 anos enclausurado, ele meditava, ele rezava, ele trabalhava e estudava as escrituras sagradas. E ali ele permaneceu, durante todos os 20 anos, até que ele acreditou que tinha alcançado a iluminação. E aí quando ele achou que tinha alcançado a iluminação, ele saiu de onde ele estava e começou a pregar para o mundo, que Deus estava em todo lugar. Que Deus estava na floresta, que Deus estava nos animais, nas pessoas, nas árvores. E ele passou pelas cidades pregando sempre que Deus estava em tudo. E estava muito empolgado. E aí ele foi para um mercado lá na Índia, pregar que Deus estava em todo lugar. E quando ele estava nesse mercado, um elefante meio desgovernado pelo meio do mercado. E as pessoas começaram a gritar para ele, não, sai daí, tá vendo um elefante desgovernado. E ele, Deus está em tudo, então eu não preciso me preocupar, porque Deus também está no elefante e nada de mal vai acontecer comigo. E aí o dono do elefante estava montado, não conseguia controlar o elefante e gritava, sai da frente, que o elefante está indo. E aí ele, novamente despreocupado, ele falou que sabia que Deus estava ali em todos os lugares e sabia que Deus estava no elefante, e aí ele não precisaria se preocupar porque não ia acontecer nada. O que aconteceu? O elefante deu de trombada com ele, atropelou ele e ele ficou todo machucado. E aí ele foi mandado para o hospital. No hospital, depois que ele recobrou a consciência, ele conversando com a enfermeira, ele falou que tinha perdido 20 anos da vida dele. Porque ele ficou lá tanto tempo estudando e se preparando para poder falar para todo mundo que Deus estava em todo lugar e Deus não estava no elefante que acabou atropelando ele. E ele perdeu tempo por falar para os outros uma coisa que não era verdade. Que até então ele passou a achar que não era verdade. A enfermeira, prestando atenção no assunto, falou que ele estava muito precipitado. Que na verdade ele não estava enxergando as coisas como elas deviam ser. E aí ele ficou meio curioso, falou, como assim? Explica melhor isso. Ele falou, sim, você falou que Deus não estava no elefante, mas de repente era você que não estava enxergando Deus na situação onde você estava. O monge ficou curioso com as palavras da enfermeira. Falou, deixa isso mais claro para mim. A enfermeira virou para o monge e disse que, na verdade, na hora que o elefante estava vindo até ele, Deus estava nas pessoas, falando que era para ele sair da frente, que algo de ruim ia acontecer com ele. Só que ele não deu ouvidos. Falou que Deus também estava no dono do elefante, que estava em cima do elefante gritando, que era para sair da frente, porque o elefante estava desgovernado. E ele não deu ouvidos à pessoa que foi gritando com ele, com o dono do elefante. No final, ela falou que Deus estava dizendo para ele o tempo todo que era para sair da frente do perigo que estava por vir. E ele não conseguiu ouvir a voz de Deus, ficando preso ao próprio ego. Nessa hora, o monge conseguiu entender o que era que a enfermeira queria dizer, e aí percebeu que realmente Deus estava em todo lugar, que ele só precisava estar com os olhos abertos de forma correta para conseguir perceber onde é que ele estava e com os ouvidos abertos para poder ouvir a mensagem dele. E nessa hora ele alcançou a iluminação. É curioso que nesse período que a gente está, a gente ouve muita coisa, a gente pode achar muita coisa ruim, pode até chegar a pensar aonde está Deus nisso tudo. E aí com o pânico e pensando só nas coisas ruins que estão acontecendo, a gente acaba não enxergando Deus nos médicos, nos enfermeiros que estão aí cuidando de cada uma das pessoas que está doente. A gente acaba não percebendo que Deus está naquelas pessoas que estão pegando aqueles dados científicos complicados e colocando numa linguagem mais simples para que a gente possa entender o que fazer. E às vezes, assim como lá, tinha um elefante vindo e tudo que se resumia a falar, saia da frente do elefante para não ser atropelado. Às vezes a gente não percebe Deus falando nas pessoas simplesmente com carinho, fique em casa para você não ser afetado pelo problema que está vindo.
Deus está em todos os lugares. Ele se comunica com a gente e, ao mesmo tempo, né, ele nos deixa o livre-arbítrio para a gente poder fazer as nossas escolhas, né? Ele fala para a gente e nos dá margem para fazer aquilo que precisa ser feito. Ele não faz serviço sozinho, ele conta com a gente para que as coisas aconteçam. Conta para a gente com o nosso exemplo, às vezes, de ficar em casa falando, é difícil, eu vou ter que ficar, mas faça também para você passar essa mensagem para o outro, né, de fique em casa que é o melhor momento. Você tem que aprender a não só a esperar que Deus esteja em tudo, mas estar sempre pronto a ouvir a mensagem dele quando ele está pronto para falar nas coisas simples da vida, nas coisas pequenas. Num dono de elefante que fica em cima dele gritando para sair da frente, nas pessoas no dia a dia falando, né, que era para sair da frente do elefante, no médico que está cuidando, enfrentando o problema, poder cuidar das outras pessoas, das pessoas que estão precisando sair de casa, porque o que elas fazem é essencial para a gente, e a gente que pode ficar, né, se recolher para evitar que a propagação seja maior do que a gente pensa. Então, aguarda, fique em casa e lembre que Deus está em todos os lugares. Está falando para você ficar em casa, Ele pode estar cuidando de alguém, pode estar traduzindo a linguagem científica complexa, mas a gente que tem que estar sempre pronto para ouvir as palavras dele, em qualquer lugar onde esteja, que no final a decisão é minha. Deus faz a parte dele e Ele conta com a gente. Não esqueça, Ele conta com você.